A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Dom Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento da Palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da Palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da Palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro do profeta Daniel, do capítulo 11 ao capítulo 12, que o capítulo 12 é o último capítulo do livro do profeta Daniel. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 11. Os reis do Egito e da Síria. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, com medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grande riqueza, mais do que todos. Então, tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado, e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio, com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. Aliança e conflito entre os reis. E será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará poderosamente, seu domínio será grande. Mas, ao fim de alguns anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Mas ela não reterá a força do seu braço, e nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue com os que tiverem trazido seu fortaleciam naqueles tempos. Mas de um renovo das raízes dela, um se levantará em seu lugar, virá com o exército, entrará na fortaleza do rei do norte, operará contra eles e prevalecerá. Também os seus deuses, com as suas imagens de fundição, com seus objetos preciosos de prata e de ouro, levará cativo para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Assim entrará o rei do sul no reino e voltará para sua terra. Porém seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças. Um deles virá apressadamente, inundará e passará adiante. Então, voltando, levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, e aquele mutirão será entregue na sua mão. A multidão será tirada do seu coração, se elevará mais ainda, que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá, porque o rei do norte voltará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muitas riquezas. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e violentos dentre o seu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá, levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para subsistir. O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele. Estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. E dirigirá o seu povo para vir com a violência de todo o seu reino, e com ele os retos. Assim ele fará. Ele dará uma filha das mulheres para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Virá então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará, cairá e não será achado. E ao seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em tão poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil ao qual não tinha dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano, e com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. E depois da aliança que subirá e se tornará forte com pouca gente, virá também caladamente aos lugares mais fortes da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais, e partirá entre eles a presa e despojos e os bens, e formará os seus projetos contra a fortaleza, mas por certo tempo. E subsistirá sua força e a sua coragem contra o rei do sul com um grande exército. O rei do sul
sul envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele ficará arrancado e cairão muitos mortos. Também antes, 2 reis terão o coração atento para fazerem o mal, e uma mesma mesa falarão a mentira, mas isso não prosperará, porque ainda virá o fim do tempo determinado. Então voltará para a sua terra com muitos bens, e seu coração estará contra a santa aliança. Ele fará o que houver e voltará para a sua terra. No tempo determinado tornará a vir em direção do sul, mas não será para ouvir, mas não será na última vez como foi na primeira invasão romana, porque virão contra eles navios de Quitim, de que se entristecerá, voltará e se indignará contra a santa aliança, e porque tornara a atender aos que tiveram abandonado a santa aliança. E sairão a ele uns braços e profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício e porão a abominação assoladora. E aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá para com o povo que conhece ao seu Deus. Se tornará forte e fará proezas. E os entendidos entre os povos ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E caindo ele, serão ajuntados com pequenos socorros, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. E este rei fará conforme a vontade, e levantar-se-á e engrandecer-á sobre todos os seus, também contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas e será próspero, até que a ele se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tu engrandecerá. Mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, e um Deus a quem seus pais não conheceram. Honraram com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que reconhecerem, multiplicará a honra e fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. E entretanto na terra gloriosa e muitas terras caídas, mas da sua mão escaparão este, Edom, Moabe e a príncipe dos filhos de Amon. Estenderá a sua mão à terra, e a terra do Egito não escapará. E apoder-se-ão dos tesouros de ouro, de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. E os filhos, e os líbios e os etíopes seguirão, mas rumores oriente e do norte o espantarão. Então sairá com grande furor para destruir este para os muitos, e armará a tenda do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorre. Capítulo 12. Os tempos do fim. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos de teu povo, e haverá um tempo de angústia, mas nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito ao livro. E quanto dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para vergonha e para o nojo eterno. E os que forem sábios, pois reclamarão como o julgor do firmamento, e o seu amigo ensinam a justiça para as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra as tuas palavras pelo este livro, até ao fim do tempo. Muitos morrerão de uma parte para outra, e multiplicará. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e ciências de multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado à beira do rio, e o outro do outro lado à beira do rio. E ele disse: homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando será o fim destas maravilhas? Eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou o véu e pôs sua mão e a sua mão esquerda. Eu vi o vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou o céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo e metade do tempo, quando tiver acabado de olhar e poder, e por povo santo todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão
serão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados nuas. Os ímpios morrerão e impiamente o nenhum dos filhos entenderá, mas o concedido entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posto a abominações desoladora, haverá 1299 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até o fim, 335 dias. Tu, porém, vai até o dia, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa a cada irmão e irmã que entrou neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que esteve nesse canal acompanhando a leitura da Bíblia Sagrada. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia.